Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje estou aqui com o meu petrolino legítimo, ó, até a xícara pequenininha. Estou aqui com a Ana Beatriz, nossa pupila, que está num país que tem o meu coração, que é a Hungria, que foi o país que eu também utilizei como porta de entrada. A Ana, ela foi primeiro a desenvolver o inglês, né? Então, ela entendeu que precisava desenvolver o idioma primeiro para conseguir melhores oportunidades e ficar definitivamente na Europa. Então, ela foi fazer o programa de estudo mais trabalho, desenvolveu o idioma e depois ela aplicou para uma vaga na Hungria e agora ela está morando lá, está full time morando no país e ela vai contar um pouquinho aqui para a gente da história dela. Então, Ana, conta para nós aí um pouquinho como é que foi tudo isso, como é que você foi fazer esse programa de estudo mais trabalho, como que você conheceu a Turning, conta tudo para nós. Com certeza. Pessoal, muito prazer, meu nome é Ana. Basicamente, a minha história começa, né, como a maioria das pessoas. Eu vim de uma família muito humilde. Eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade, fui a primeira a viajar para o exterior e não tenho cidadania. A minha história, né, pulando alguns aninhos, ela começa em 2019, quando eu terminei minha universidade e comecei num trabalho full-time. Então, nesse trabalho, eu já tive contato com pessoas de alto cargo, entre eles o CFA da empresa, que é o chefe executivo do financeiro, e esse homem era um francês. Era um francês morando no Brasil há 7 anos e falava português de forma muito clara, muito simples, super entendível. E nessa época eu comecei a especular. E se fosse eu morando na Europa, né, falando inglês perfeitamente, conseguindo me comunicar? Esse ano eu conheci a Andressa pelo Instagram, depois de alguns meses eu conheci a Malu também, e eu comecei a me inteirar um pouco mais sobre isso, comecei a ler os destaques e entender um pouco melhor quais seriam as minhas possibilidades, né? Em 2021, né, passando agora um pouquinho os anos, em 2021, infelizmente, a gente teve o Covid, que foi um momento muito delicado da nossa vida, que a gente ficou muito reflexivo sobre tudo o que estava acontecendo. E a parte positiva para mim do Covid foi que eu estava em home office. Então, durante o home office, eu consegui conhecer mais pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, de morar no exterior, consegui estar mais em contato com o que eu queria estar, de informações sobre ir para o exterior. Então, nesse momento, eu estava lendo o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda. E junto, né, essa conexão com o mindset diferente das meninas, da Turner, da Malu e da Andressa, com esse livro, me fez parar para refletir sobre o que eu realmente queria da minha vida, né? Eu tive um pensamento muito parecido com um post da Malu, que era sobre, e se esse fosse, né, naquela época, se aquele momento fosse o último momento da minha vida? O que eu realmente gostaria de fazer dela? Onde eu realmente queria estar? E eu me peguei pensando que eu gostaria, pelo menos, de tentar ir para a Europa. E isso foi o começo de tudo, basicamente. A partir disso, eu fui para um emprego que me pagasse melhor, né? E no meio disso, né, aconteceram outras coisas. Essa empresa, ela me mostrou que eu poderia fazer a expatriação, intercâmbio de longa duração, e, né, infelizmente, aconteceu novamente da gente estar ali numa situação frustrante, porque isso, de fato, só vai acontecer daqui a muitos anos e você acaba perdendo seu tempo, né? Esperando por uma coisa que você pode fazer por conta, com a ajuda, claro, de pessoas especializadas, de mentores ali que estão no lugar que você gostaria de estar, né? E nesse meio período de frustração, de estar numa empresa que me deixava bem sobrecarregada de trabalho, eu descobri que eu estava com uma doença, e que era uma doença que podia me deixar muito debilitada e fazer eu parar minha vida completamente para conseguir tratar dessa doença. E graças, né, a Deus, a todas as variáveis naquele momento que me ajudaram nisso, eu pude fazer só uma cirurgia para que eu não precisasse parar toda a minha vida para aquela doença naquele momento. Então, eu me senti muito feliz, muito abençoada por isso. Passando essa situação difícil, passando esse susto, eu estava com garra novamente para voltar né, às minhas forças, para voltar para os meus objetivos de fato, né? E continuando nessa mesma empresa, passado, né, alguns meses, eu descobri que eu estava com burnout. Foi uma situação muito complicada, foram muitos momentos muito difíceis. E quando eu tive né, minha primeira crise de ansiedade, conscientemente que eu estava tendo um burnout, eu comecei a refletir que eu não queria estar naquilo e que eu ia fazer o máximo para eu sair daquilo o quanto antes. Então, eu comecei a fazer terapia, comecei a voltar a dormir bem, porque eu não estava dormindo bem, voltei a me alimentar melhor. Basicamente foi isso. Né? Passando novamente, né,
esse momento muito conturbado, quando eu estava um pouquinho melhor, já coincidentemente as meninas elas estavam com vagas abertas e eu pude me inscrever para fazer parte de tudo isso. Foi assim, um momento muito especial, porque naquela situação, naquele momento, foi a primeira vez que eu vi elas, né, a Malu e a Andressa, falando sobre a situação delas com o burnout, que elas também tinham tido um caso de burnout. Então, foi um momento que eu criei ainda mais conexão, porque o discurso das duas já fazia muito sentido para mim, com fatos, com informações. Isso, eu sou uma pessoa muito analítica, então, com certeza, fez toda a diferença para mim eu criar essa conexão. E assim eu comecei, né, a fazer parte disso tudo, a fazer parte de ser uma pupila da Turning, né, que foi o primeiro passo de tudo. Nessa época aconteceu tudo isso, eu comecei a estudar. No primeiro mês de estudo, eu já tive uma primeira entrevista novamente com uma empresa de Switzerland. Então, para mim, nossa, foi a minha primeira. Eu sabia que eu não ia passar, eu sabia que ia ser só uma experiência, mas para mim foi incrível. Então, eu comecei a fazer meus planos, o plano A, B e C. Meu plano A era um estágio na Hungria, o plano B era ir para a Irlanda e o plano C era voluntário, né? Ou au pair, mas que eu não tinha muito jeito para fazer, então eu preferia os dois primeiros planos. Então, o estágio não deu muito certo, eu acabei indo para a Irlanda em dezembro. Lá eu fui também novamente muito abençoada, porque eu tinha uma pupila que me ajudou quando eu cheguei lá com algumas coisas. E, né, um abraço para ela, uma pessoa muito incrível que me ajudou muito. E lá eu pude ter uma percepção sobre o meu nível de inglês, pude ter uma percepção sobre a cultura, pude entender melhor como as coisas funcionavam, sair da minha caixinha que eu estava no Brasil e descobrir um mundo de coisas diferentes. E agora, né, com esse meu segundo plano, né, com o meu plano B naquela época, eu agora estou no estágio na Hungria. Então, com o meu plano B, eu estou no estágio na Hungria e eu estou aqui nessa oportunidade muito feliz e aproveitando cada momento. Ana, primeiramente, assim, que história, hein? É muito interessante isso, né? Eu sempre falo isso, que tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que num primeiro momento a gente não entende por que aquilo está acontecendo, mas depois de um momento a gente olha e fala, agora os pontos estão se conectando, né? Talvez se aquela doença não tivesse vindo, né? Talvez se esse burnout não tivesse vindo, se a dor não tivesse batido na tua porta, talvez você nunca teria se movido realmente para o teu sonho, você estaria vivendo uma vida, talvez estaria um pouco frustrada e pensando, mas será, mas será, mas será? E o mais será, os anos iriam passando, né? Então eu acredito muito nisso, que tem coisas ruins que no momento a gente não consegue conectar, e às vezes leva até anos, mas depois, ao final, a gente olha e fala, nossa, graças a Deus que aquilo aconteceu, porque eu tomei a coragem que eu precisava para dar o primeiro passo, né? Exatamente. E isso estava escrito ainda, eu tenho umas notinhas aqui que eu me preparei, né, para esse momento, porque eu sei que é importante para você e é importante para mim também, né? Mas eu tinha escrito assim que um dos pontos que eu decidi vir para Budapeste fazer o estágio foi porque eu sabia que eu queria dar um break na minha carreira. Eu sabia que eu precisava pegar um pouco mais leve comigo mesma, eu precisava de um pouco mais de tempo para mim. Então, eu sabia que eu queria também sair da corrida de rato, né, que a gente tem no Brasil, que é do pai rico, pai pobre, e conhecer as outras coisas, saber como eu de fato conseguiria sair desse círculo vicioso, né? Então, foi estratégico realmente vir como estagiário, era uma coisa que eu realmente queria, é importante para mim nesse momento estar fazendo isso aqui, sabe? E muita gente às vezes não tem essa visão, né, Ana, de tipo, mas eu já tenho um cargo elevado no Brasil, vou fazer um estágio, vou fazer um estudo, mais trabalho, vou ter que trabalhar na área de serviços, mas isso gera um impulso gigantesco, né, porque em pouco tempo você consegue angariar um salário que no Brasil você levaria anos para conseguir. Então, você meio que, entre aspas, né? Você perde 2 anos ali, numa pausa de carreira, digamos, para desenvolver o idioma, para fazer um estágio, só que aquilo ali te impulsiona depois num nível absurdo, né? Então, eu imagino, não tenho dúvidas que em poucos meses aí já você vai conseguir um trabalho 1000 vezes melhor do que o trabalho que você tem hoje, pelo fato de você ter desenvolvido um pouco mais o teu idioma né, no país que você foi, na Irlanda, e agora está fazendo esse estágio, com certeza isso reforça ainda mais no teu currículo toda a tua experiência, né? Com certeza. E eu acho que é um ponto muito importante de tudo que a gente aprende na Turning, que é a gente tá vendo a nossa evolução, porque eu tô há um ano estudando sobre mercado, revendo os vídeos, aprendendo, tirando dúvidas que eu encontro na mentoria.
Eu estou 1 ano fazendo esse trabalho, é muito tempo. Mas nesse tempo, eu vi toda a minha evolução durante as entrevistas, sabe? Desde as primeiras entrevistas que eu não conseguia passar do RH, e daí agora estava, né? Depois de, sei lá, na metade desse tempo, né? Em, sei lá, uns 6, 5 meses, eu já estava indo para o RH, para o time líder, e avançando e tendo feedbacks, e até chegar, né, nos últimos meses que eu estava indo até as fases finais, de fato, das entrevistas. Então, eu realmente aprimorei tudo que foi me ensinado e toda a técnica que foi passada. Então, para mim, eu entendo que esse processo todo foi muito importante. Esse 1 ano todo foi muito importante para mim conseguir entender de fato o que vocês estão falando no curso, sabe? Que a gente assiste em algumas semanas o curso, mas o que a gente realmente vai entender, vai absorver, é um período maior, porque a gente precisa desse tempo para a gente, sabe, de fato, entender tudo o que está acontecendo. Não só de forma passiva, mas de forma ativa. E tem que colocar em prática, né? Eu acho que o grande mal hoje em dia das pessoas é acumular muitas informações, não saber distinguir os planos, né? Para onde que eu vou primeiro, o que que eu faço. E na Turning a gente sempre faz isso, né? Não, olha, foca nisso aqui, esse é o plano A, B e C e vamos embora, porque senão você acaba ficando estagnado, né? Então, eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, Ana. Qual que você acha que era a tua maior dificuldade quando você estava no Brasil? O que que você acha que te impedia? O que que não fazia você avançar de fato nesse sonho? Bom, no Brasil, eu acredito que o que mais me fazia ficar estagnada é não ter clareza das informações, não ter pessoas, não conhecer de fato pessoas que queriam estar no lugar que eu queria estar, né? Não ter pessoas para me mentorar, né? Para chegar no objetivo que eu gostaria. Não ter informações claras, específicas, porque você pesquisa na internet, você acha uma coisa e outra, mas às vezes a sua dúvida é muito específica e você precisa de uma pessoa qualificada, uma pessoa que já tenha passado por aquilo, para ela conseguir te ajudar, para ela conseguir te mostrar um caminho, às vezes até o caminho que você está pensando não é o melhor, então para te mostrar um caminho que você pode ter mais sucesso num período de curto menor, né? E no Brasil você trabalhava no financeiro na época? Eu trabalhei por bastante tempo no financeiro, mas eu estava trabalhando como auditora júnior no Brasil. E aí o trabalho que você faz hoje é completamente diferente, digamos, do que você fazia no Brasil. Fez uma transição de carreira inicialmente. Isso assim, se você olhar minha experiência toda ela eu lidei com cliente, B2B, B2C, então é bem confortável para mim estar nessa posição, mas assim, eu mudei basicamente de carreira. E do momento que você virou pupila da Turning até teu embarque, foi quanto tempo mais ou menos? Para a Irlanda foi uns 5, 6 meses, mais ou menos. Aí quanto tempo você ficou na Irlanda desenvolvendo o idioma? Eu cheguei na Irlanda, na verdade, eu já tinha um nível de idioma bom, mas eu queria vir muito para a Irlanda para quebrar a barreira geográfica. Tanto que desde o Brasil eu já fazia entrevista para o exterior, mas quando eu cheguei na Irlanda, assim, me abriu as portas, sabe? Então, eu já tinha o queijo, eu precisava da faca, sabe? Então, a Irlanda foi muito interessante para isso, porque foi uma quebra de barreira geográfica para mim, e eu tive muito mais acesso aos recrutadores. Lá eles estavam muito mais interessados em saber se eu realmente queria ficar, me davam mais possibilidades, me davam mais oportunidades de ter entrevistas, de conversar, então eles estavam bem mais abertos na Irlanda do que no Brasil. Esse é um ponto muito importante, né? Muitas pessoas já estão prontas, né? Era o teu caso, né? Você já estava pronta, mas foi ali, né? É bom que já deu aquela destravada no inglês, que no Brasil a gente não treina muito, né? Traz aquela confiança que a gente precisa muitas vezes para ir para a entrevista. Mas muitas vezes a gente está pronto, só que muitas empresas ainda na Europa, elas ficam um pouco assim quando você está no Brasil. Por quê? Existe a questão de, mas será que a Ana Beatriz vai chegar aqui na Europa, vai se adaptar, etc. Então, é claro que existem, sim, muitas contratações do Brasil, muitos alunos nossos são contratados, mas o fato de você estar na Europa, isso auxilia muito, né? A Ana provavelmente agora vai começar a aplicar aí para as vagas e certamente ela vai ter muito mais sucesso do que ela teria no Brasil, pelo simples fato dela já estar na Europa. E outra coisa bem interessante que você falou que eu achei muito legal tinha uma pupila na Irlanda que acabou me ajudando, né? Como é bom a gente ter do nosso lado pessoas que estão no mesmo objetivo, né? E lá dentro da Turn a gente tem a comunidade. Eu não sei se você se conectou com outros pupilos da comunidade e acabou conhecendo eles hoje, se quiser falar um pouquinho sobre isso.
Sim, com certeza. E quando eu estava para vir para Budapeste, eu já tinha pessoas que eu conhecia aqui. Então, para mim, assim, eu me senti até mais confortável de vir para Budapeste do que quando eu fui para Irlanda. Aqui em Budapeste, eu já conheci algumas pessoas, algumas pessoas também de vista, né, como a gente fala no Brasil. Então, foi muito mais tranquilo, né? Inclusive, quem me ajudou a achar a minha moradia temporária aqui foi um pupilo da Turney, dois pupilos da Turney, né, na verdade. Então, a comunidade realmente serve muito de diferentes níveis de ajuda para você, não só de você conversar ali no chat, mas para criar realmente conexões reais com as pessoas. Isso é muito massa, né? Eu senti muito falta disso quando eu fui morar fora também, né? Eu, por sorte, eu conheci uma pessoa uma semana antes do meu embarque, mas antes disso eu não conhecia ninguém. Eu tinha comprado minha passagem, tinha feito visto, e é um processo muito solitário morar fora, né? E quando você acha uma pessoa que está no mesmo país que você está que tá indo para o mesmo país ou que já está lá, isso traz uma certa tranquilidade, né? Tipo, ai, não, tem alguém lá que já foi, que deu certo e etc. Então vamos embora, né? Que legal que você já se conectou com os pupilos. Na Hungria, inclusive, hoje eu acho que a gente deve ter mais de 100, 70, 100 pupilos, eu já não sei mais o número de pessoas, a gente tem que fazer um segundo encontro aí para a gente reunir todo mundo para ver quantos pupilos que a gente tem, que a gente já perdeu a conta, né? Tem pessoas que foram por visto de trabalho direto, teve pessoas que foram com estágio, tem pessoas que foram estudar, fazer universidade, tem pessoas que foram estudar o idioma, né? O idioma do país, dá para estudar inglês na Hungria também, então a gente tem de tudo um pouco por aí, né? Você acabou conhecendo a Turney pelo Instagram, então você estava um dia lá no Instagram e apareceu lá a Turney para você e você começou a seguir a Andressa, né? Você começou a seguir a Andressa, né? Fatídico dia de domingo. Tava lá no Instagram, pô, apareceu, começou a seguir, daí já foi um caminho sem volta. Exatamente isso. Depois daquele dia, eu não consegui mais parar de não absorver o conteúdo, porque eu sou uma pessoa muito de foco. Então, quando eu encontro novamente um objetivo para seguir, né, até aquele momento era ter terminado a faculdade, ter arrumado um emprego melhor, que pagasse melhor, e eu queria mais do que aquilo, né? Então, com certeza passou a ser a minha notificação preferida, sabe? O que fez assim você dar um voto de confiança, né? Você começou a seguir a Andressa, a Malu, o que foi assim exatamente que fez assim, não, eu vou comprar o curso dessas meninas da Turning porque eu acho que vai me ajudar. O que foi esse ponto assim, você acredita que te deu essa confiança de ser nossa aluna? Eu acredito não, tenho certeza que foi porque vocês são duas mulheres muito fortes. Eu consigo enxergar isso em vocês, vejo que vocês são mulheres muito inteligentes, que vocês têm muita dedicação e, claro, vocês eram naquela época potenciais mentoras, né, que chegaram aonde eu queria chegar. Então, para mim, isso foi uma coisa muito importante, porque eu sempre quero ter mentoras mulheres comigo, porque eu acho que é totalmente diferente, mas eu acho incrível ter mentoras mulheres. Outra parte foi o discurso que fazia sentido para mim. Eu tinha, claro, eu sou uma pessoa muito de fatos, então eu pesquisei em várias fontes para saber se realmente aquilo era verídico ou se não era. E eu sempre tive respostas muito positivas, então teve mais confiança, sabe? Teve, assim, mais. Eu me senti mais confortável de estar investindo naquele momento em vocês e investindo, né, nos meus objetivos. Outro fato também foi que os casos de sucesso, né? Os casos de sucesso, quando eu li, eu falava assim, nossa, que incrível! Pessoas conseguindo sair do Brasil, pessoas conseguindo ir fazer estágio no exterior e, sabe, eu queria aquilo para mim, eu queria chegar naqueles resultados. Então, eu acredito que todas essas variáveis me fizeram dar o voto de confiança e saber que eu ia ter resultados muito positivos da mentoria, de todas as informações, de todos os ensinamentos que vocês têm para gente. Você imaginava que em tão pouco tempo você ia estar aqui dando o teu depoimento, ia chegar num país, já ia estar no outro, você se imaginava nesse país ou você estava assim, meu Deus, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer? Então, eu sou uma pessoa muito analítica, então eu fiz planejamento de várias possibilidades, vi o que mais se encaixava, coloquei, como a Andressa fala, a mão na chapa para ver onde estava quente, onde não estava, fiz muitas entrevistas para Polônia, fiz entrevistas para algumas para Malta, mas a minha maior parte das minhas entrevistas era Budapeste, Hungria, então eu sabia que aqui, uma hora ou outra, eu ia conseguir. Eu sabia que eu já tinha um nível bom de inglês, mas que eu precisava aprimorar o meu técnico.
Então, eu gastei bastante tempo pensando nisso, como eu ia fazer, como eu ia conectar bem os meus discursos, os meus speeches, né? Então, eu acredito que foi essa parte técnica que eu tive que melhorar para me conseguir atingir esse meu objetivo. O que você diria para uma pessoa que talvez quer trilhar o mesmo caminho que você e uma pessoa que está em dúvida em relação à Turner? O que você daria de conselho para essa pessoa? Então, eu sempre falo sobre a Turner. Eu sou muito animada com esse assunto de carreira internacional, de morar no exterior. Então, é muito difícil não falar da Turner. A última vez, né, eu sou uma pessoa que eu realmente dissemino a palavra da Turner. E as pessoas que eu mais posso mostrar o quanto vocês são importantes, o quanto tem eficiência no trabalho de vocês, eu falo. A última vez foi um rapaz, ele tinha entre uns 35 e 40 anos, e eu acabei comentando que eu estava vindo para Budapeste. Ele falou assim: Nossa, mas eu queria muito, eu tenho cidadania, eu quero muito. Aí eu convidei ele para tomar uma água em casa, para a gente conversar, para me mostrar o meu LinkedIn, para me mostrar o curso. E comecei a comentar sobre vocês, né, sobre a Turning, a Andressa, a Malu. E ele falou assim: Eu conheço elas. Aí eu falei assim: Pois é, elas são incríveis. Aí mostrei os conteúdos, mostrei os resultados que eu tinha, mostrei todas as informações que eu, né, me colocando no lugar dele, gostaria de saber para comprar o curso, para fazer parte de tudo isso, sabe? Porque eu entendo que tem pessoas que elas estão em momentos mais inseguros, então elas precisam de mais fatos para realmente ter certeza que elas querem investir no curso, nas informações, na mentoria. Então, eu sempre estou fazendo esse trabalho, mesmo porque eu sei, né, o quanto vale a pena, porque eu sei o quanto isso diminuiu o tempo que eu levaria por conta para chegar aqui, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito importante da Turn, porque ela ajuda a gente a reduzir o tempo que a gente levaria para chegar aqui de forma autônoma em alguns meses, em alguns anos, talvez. Vai depender muito da pessoa, mas eu acredito que isso é um ponto muito importante. Mulher, parabéns pelos seus Obrigada. resultados. É óbvio que a Turney te deu, vamos dizer, o caminho, né? Vai por aqui, mas se você não estivesse trabalhado, não tivesse focado, não tivesse feito a sua parte, né? Jamais você teria chegado onde você chegou. Então, esse mérito é 100% seu por ter aplicado todo esse conhecimento. Então, meus parabéns. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você e, ó, vai ter um Petrolino lá na Hungria, hein? Em poucos meses vou estar aí, eu e a Andressa. A gente se encontra pessoalmente. Quero te dar um abraço e agradeço pelo seu tempo de vir aqui compartilhar a tua história com os pupilos que estão assistindo aqui. Com certeza a tua história é muito inspiradora e vai inspirar ainda mais pessoas a seguir o mesmo caminho e conquistar aí uma oportunidade de morar num país desenvolvido, de ter qualidade de vida, poder de compra, poder viajar, ter segurança, porque é isso que ao final a gente tem como missão e a gente deseja para todos os nossos alunos. Muito obrigada pelo seu tempo, por todas as informações riquíssimas que vocês me deram durante toda essa trajetória. Estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar isso com você, e toda a situação, todo esse momento, com você e vocês, né?